Amém? Podem sentar, irmãs. Eu gostaria ainda de fazer uma oração, porque esses dias têm sido tão corridos, tão agitados. Eu cheguei atrasada, mas Deus tem um propósito para cada detalhe, né? Quando a gente atrasa, quando a gente é interrompido. Mas vamos orar, porque Deus, eu tenho certeza que Ele já falou tanto aqui, né? E hoje Ele vai completar o que Ele começou. Aleluia. Amém? Então, põe a mão no teu coração, nesse clima de intimidade, nesse desejo de ouvir a voz do Senhor, nessa vontade de fazer a vontade dEle, de ter os sonhos dEle, de entender o que Ele está fazendo na sua vida e através de você. Pai, eu quero te louvar por essa oportunidade. Aqui o Senhor tem um exército de mulheres. Mulheres que desde o ventre, quando elas foram formadas no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha um plano todo escrito para elas. Ó Deus, nós te louvamos porque fomos escolhidas por Ti, para Te amar, para Te adorar, mas para Te representar, Senhor, também, por esse mundo afora. Por isso que o Senhor nos une, o Senhor nos fortalece, mas depois o Senhor envia no poder do Teu Espírito. E agora, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo venha ministrar. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe como se comunicar conosco. O Senhor sabe como o Teu Espírito toca cada uma individualmente. Aquilo que nós precisamos, aquilo que nós mais sonhamos. Mas nós não queremos, Senhor, a Tua vontade, fazer a nossa vontade. Nós queremos fazer a Tua vontade, não a nossa. Portanto, fala aos nossos corações agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou Cimeia. Sei que nem todo mundo me conhece, mas eu sou pastora. Eu fui ordenada na igreja anglicana. Passei 45 anos, né? Fui a primeira da igreja aqui no Nordeste. Foi muito difícil, mas Deus, Ele quando põe um plano, Ele diz, esse é o meu plano. Você incendeia seu coração. Você diz, não importa os obstáculos, não importa as diferenças, o que importa é que você e Deus, você é a maioria, né? Nada pode impedir aquilo que Deus tem para você. E eu sei que aqui tem muitas mulheres com um chamado. Aliás, chamado todos nós temos. Mas há uma diferença daquelas que escutam e daquelas que não escutam, né? Então nós vamos ver o que Deus fala ao teu coração hoje. Eu vou ser rápida, eu tenho pouco tempo. Mas eu sei que Deus pode dar o melhor através do pouco tempo que a gente tem. O nosso tema é rompendo o véu. E aí a palavra-chave é esse texto que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E aqui Mateus, Marcos, Lucas, eles relatam esse fato com muita detalhes. E o véu, o que significava o véu para os judeus religiosos, era o limite. O véu era o limite entre Deus e os homens. E aquele véu, ele foi colocado justamente para proteger a arca, para proteger as pessoas do poder que existia naquela arca, né? Havia um poder tremendo e que pecadores entrando ali teria dificuldade para sair vivo. Por isso que só um sacerdote podia entrar uma vez por ano. E aí, esse véu, ele estava ali representando essa separação entre Deus e os homens. Lá em Êxodo 26:33 diz: esse véu separará o lugar santo e o santo dos santos.
E até Jesus morrer, aquele véu estava ali, no templo. E aí a religião era uma crença sobre Deus. A fé era uma identidade de crenças. Eram ritos, costumes, valores éticos, morais. Era a religião. E dependia de um sacerdote, que só ele poderia entrar ali representando todas as pessoas. O Mark Zuckerberg deu Eu acredito que Deus estava aguardando que esse acesso para que todos pudessem entrar no Santo dos Santos. Deus estava aguardando há muito tempo. Tanto que Deus queria abrir esse acesso e Ele criou esse plano. Através dos profetas, Ele anunciou. E quando chegou naquele tempo certo, nasce Jesus, o Filho de Deus, de uma forma, onde Ele foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de uma virgem. E aí começa a história do Filho de Deus. Então, quando Jesus, Ele começa o seu ministério público, e Jesus começa a andar e trazendo uma nova imagem de intimidade com Deus. Nós ouvimos uma mensagem agora sobre intimidade. E interessante é que quando Jesus andava com as pessoas ficavam impactadas. Porque o padrão de intimidade com Deus eram os fariseus. E os fariseus, eles tinham uma separação, eles se separavam do povão. Mas Jesus não, Jesus ia para o povão. Jesus chegava no pecador, Jesus chegava na prostituta, Jesus chegava nos leprosos, nos enfermos, nos doentes, que o fariseu não chegava, não tocava. Eles não chegavam perto dos mortos, dos cadáveres. Jesus ressuscitava pessoas. Jesus começou a fazer coisas que até aquele momento era totalmente diferente do padrão de religiosidade que existia até aquele momento. E aí Deus, quando viu, que estava tudo pronto, então Jesus se entregou à morte, porque ele sabia que ele morreria pelos pecados de todo mundo. E ao se entregar, porque não mataram Jesus, Jesus se entregou na cruz. E ao se entregar naquela cruz, Jesus olhou para todo o povo. Jesus ali estava no cume, no clímax do seu ministério. E ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Existe ainda um véu que está cegando, que pensa, que eles não entendem, porque existe esse véu. E de repente, Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí o que acontece? Um grande terremoto. E o véu se rasga de cima a baixo. E eu fico imaginando como foi a forma como Deus rasgou. Eu fico imaginando que naquela hora, quando Deus rasgou esse véu, foi a coisa mais linda que alguém pode ver. Eu tenho a impressão que foi tão rápido, que foi tão forte, aquele rasgo, sabe? Aquele rasgo foi tão impactante que eu tenho a impressão que os sacerdotes que estavam ali perto devem ter se assustado com aquele véu rasgando. Eu penso que Deus bradou naquela hora: agora a lei será escrita no coração deles e delas, não é? Agora eles não precisarão mais de uma pessoa representando diante de mim. Agora eles não precisarão ler a Bíblia, a palavra, a lei, e depois esquecer, porque ela será plantada no seu coração. E aí é quando a gente sabe que a porta foi aberta. E agora se inicia uma família de muitos filhos parecidos com Jesus, onde essas pessoas farão as mesmas obras de Jesus, mas farão muito mais do que Jesus fez, porque Ele disse que nós faríamos as obras dele e muito mais.
E nesse momento, inicia-se um grande movimento sobre a terra, onde as pessoas, os filhos, irmãos de Jesus, filhos de Deus, fariam tudo aquilo que Jesus fez. Tudo. Agora é um reino de sacerdotes, né? Intercessores, representantes, embaixadores do rei, que estarão espalhados sobre o planeta, espalhados. E ele diz, agora sim, eu posso derramar do meu espírito sobre toda a carne, e eu posso enviá-los ao mundo inteiro. E as pessoas, todos poderão ouvir a minha voz, e eu serei ouvido por eles. Então, quando o véu se rompeu, aí vem essa nova aliança, começou a ser entendida, não só pelos judeus, mas agora era sobre as nações. A promessa de Deus para Abraão agora se concretizava. Porque agora, a partir daquele momento, quando veio o Espírito Santo, Pedro falou com autoridade. Uma autoridade que 3.000 pessoas se converteram. O céu estava agora tocando a terra de verdade. Não só aquele lugar de Jerusalém, mas agora poderia tocar Recife, Maceió, Paraíba e todas as cidades do mundo. Sabe, depois que você creu em Jesus, depois que você nasceu de novo, depois que você recebeu o Espírito Santo de Deus, eu tenho uma pergunta para você, que uma vez fizeram num evento. Você preste atenção a essa pergunta e responda para você mesmo. O que está acontecendo no céu agora? Você sabe o que está acontecendo no céu agora? Se eu começasse a perguntar aqui, algumas poderiam dizer assim, estão os anjos e arcanjos e toda a multidão celestial está em adoração, Deus está no seu santo trono, né? E nós estamos adorando a Deus, e nós estamos diante do Pai, né? Mas eu vou dizer a você, no céu tem muito trabalho, há muito trabalho no céu. Algumas pessoas até dizem assim, não, mas Deus não precisa trabalhar. Mas Jesus disse o quê? O Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Né? Jesus disse, o Filho não pode fazer nada sem ver o Pai fazendo. Então vamos imaginar que agora, diante desse grande número de mulheres aqui, Deus tem uma missão, uma tarefa para você diariamente. Diariamente. Deus não quer que nós estejamos no tempo todo no monte da transfiguração. Porque Ele quer que nós desçamos para o vale. Para que a gente possa servir, fazer as obras de Cristo e muito mais do que Ele fez. Quando você pensa em obras de Cristo aqui na terra, o que é que você pensa? Ele fez o quê? Ele curou, Ele libertou, Ele levantou pessoas que estavam mortas, Ele perdoou pecados, Ele saiu para esse ministério. Então eu e você, nós temos que fazer estas obras do Senhor Jesus. Você crê? Porque é muito mais fácil ficar adorando, né? É muito mais fácil. Mas nós somos adoradores para ter o quê? Para ter poder. E eu vou dizer a você, aí entra o meu testemunho. Quando eu tinha 6 anos, 5 anos eu me converti. Com 6 anos eu comecei a sonhar, e sonhar com o céu. Mas teve um sonho que Deus veio revelar o que significava só na minha vida adulta. Eu sonhei que eu estava na igreja, era ali em Largo da Paz, lotada. Quando tinha conferência missionária lá, a igreja ficava que não tinha cadeira vazia. E aí eu era criança, 6 anos, estava correndo lá fora, que as crianças geralmente ficam correndo.
E aí o diácono me pegou pelo braço e fez assim: menina, vá para junto da sua mãe. Eu tive um medo tão grande dele que eu olhei a primeira brechinha, eu saí correndo e vi uma cadeira. E eu sentei na cadeira. E quando eu vi, era uma cadeira que lá era assim, a mesa da comunhão, todos os o pastor e os diáconos, e tinha uma cadeira. Eu sentei ali, com tanto medo que eu estava, porque ninguém podia fazer isso. Era um lugar como se fosse o Santo dos Santos, né? Era muita reverência ao lugar do pastor naquela época. E eu sentei. E quando eu sentei, aí meus sapatos caíram. E um homem que estava do meu lado se levantou e calçou os meus pés. Quando ele calçou os meus pés, que eu olhei, era Jesus. E aí ele sentou junto de mim e segurou minha mão. E aí o diácono olhou com a raiva para mim tão grande, porque eu estava num lugar que não era permitido, mas Jesus estava me segurando. E aí quando eu olhei para ele, e disse: estou autorizada a estar neste lugar. Lembra que eu perguntei a você qual é o teu chamado? Se Deus te chamou, você está autorizada. Ele está trabalhando na tua vida para você ser sempre obediente. Não importa os desafios, obedeça. Renuncie. Busque essa intimidade com Deus. Porque Deus vai te levar a lugares profundos. E esses lugares profundos não são lugares de honra. Não são lugares agradáveis. Não são lugares cheirosos. Quando eu fui ordenada pastora, eu tinha 3 filhos pequenos. E Deus disse assim: eu vou te exaltar na terra. E sabe para onde Deus me levou? Para o lixão. O lixão. Um lugar. Eu pastoreava uma igreja aqui em Boa Viagem. A catedral. E Deus disse: eu quero você só no lixão. E quando eu cheguei lá, as crianças dançavam na boquinha da garrafa. As crianças eram estupradas pelos parentes, abusadas sexualmente, exploradas dentro do lixo, como trabalhadoras de catação. E eu dizia: Senhor, eu não quero ficar aqui não. Eu tenho filhos pequenos. Ele disse: daqueles eu cuido, agora cuide dos meus. E eu comecei a ficar ali, e eu via bala toda semana. 4 adolescentes eram mortos. E eu disse: mas Senhor, aí o Senhor dizia: se você sair daqui, você está me abandonando. E aí um dia um missionário da Jocum perguntou: pastora, você já fez uma oração dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Aí eu disse: eu fiz. Ele disse: pois então, agora continue, né? Continue. E meus irmãos, esse sonho, um dia eu estava com tantas dúvidas sobre meu ministério, que o sonho, Deus disse assim: eu te dei autoridade. Lembra? Eu calcei os teus pés com autoridade. Então vai e faça. Vai e faça. Irmãs, eu já contei esse testemunho há muito tempo, muitas vezes. Mas acontece que Deus mudou totalmente aquele lixão, sabe? A prefeitura, o presidente da república não queria nem saber. Mas Deus disse: quando eu ponho o meu dedo através do meu povo aqui, então as coisas mudam. Se Deus te chamou, você tem autoridade. Sabe, um pouco antes disso, eu estava lá nas ruas de Olinda e eu vi meninos de rua e Deus tinha falado para mim: cuidado com as crianças. E quando ele fala, ele mostra, começa a mostrar o porquê. E eu vi as crianças sendo espancadas na rua. As pessoas, eu vi 2 ônibus esmagando o menino. Aqueles meninos que ficam pendurados, 2 ônibus esmagaram uma criança daquela. Mataram um com 14 anos na frente da minha casa. E aí eu comecei a trabalhar. Teve um dia que pegaram um camburão, pegou uma criança e colocou dentro do carro. E aí eu estava na frente da minha casa, conversando com meu marido, e eu disse: espera aí. Entrei no camburão e tirei o menino. O policial ficou com a raiva, disse assim: dona, a senhora sabe o que a senhora está fazendo? Eu digo: eu sei, vejo o seu tamanho e vejo o tamanho dele. Ainda não existia o estatuto da criança e do adolescente.
E eu disse, veja o seu tamanho, essa criança não tem quem o defenda. E a palavra de Deus diz em Provérbios 31:8, abre a tua boca em favor daqueles que não podem se defender e proteja todos os desamparados. Aí, outro dia eu cheguei em casa, estavam as crianças que dormiam na frente da minha casa, todas na parede, eles fazendo baculejo, crianças com menos de 12 anos. E aí ele disse, dona, foi a sua vizinha que me chamou a polícia. Aí ele disse, nós somos autoridade. Eu disse, eu também. Peguei minha carteirinha de pastora e disse, eu sou pastora. Por isso que é importante a gente estar credenciado, né? Eu sou pastora. Hoje nós estávamos com a ministra Damares e ela disse, eu fui três vezes presa. E eu estava dizendo, quase que eu seria presa 3 vezes por causa das crianças de rua. Outra vez eu ia saindo do seminário. E quando eu ia saindo do seminário, era o Seminário Batista, aquela rua escura. E eu vi um camburão parando e tirando o menino de trás e jogando na calçada. E eles estavam com a mão na arma, tirou de dentro do camburão. Eles iam matar, queimar aquela criança. Aí eu fui junto, eu disse, o que é que está acontecendo aí? Eu disse, sou eu ou ele agora, Senhor? O Senhor vai comigo. Minhas irmãs, Deus quer te usar. Eu estou aqui só para dizer isso. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e Ele dará a conhecer o quê? A sua aliança. Deus tem uma aliança com você. Você não veio aqui só para receber e voltar mais forte. Você veio aqui para receber, se fortalecer, sair para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Sabe, quando Deus diz, eu vou te exaltar na terra, Ele te leva para aqueles lugares que só você pode ir, que ninguém mais quer ir, sabe? E depois, quando Deus começa a fazer os milagres, porque Deus quer nos fazer instrumentos de milagres, Deus começa a mostrar, olha o que eu fiz. Você está lá juntinho. As pessoas ficam, mas como isso aconteceu? Quando o governo chegava no lixão e dizia, mas nós fizemos um melhoramento aqui. Os catadores se juntavam e diziam, ninguém ajudou, foi Deus. Os próprios catadores sabiam que foi Deus. Eu sei que a equipe da prefeitura ficava com a raiva de mim, porque eu não entendia nada do que eles faziam tanta política. E eu ficava olhando assim, eu dizia, mas o ser humano é que é importante. Quando o prefeito me chamou e disse assim, pastora, saia dali, não tem mais, a gente não tem projeto para aquele lugar. Aí houve um grande escândalo, uma mulher comeu uma mama humana. E aí eu falei na igreja, e alguém da Globo estava lá, e no outro dia isso se tornou um furo jornalístico internacional. Não importa onde você esteja, pode ser trabalhando com as crianças de rua, pode ser lá no meio da favela, num lugar bem, bem difícil. Deus vai te usar para fazer você crescer, para fazer você ver coisas grandes e maravilhosas que Ele faz, mas Ele quer fazer através de mim, através de você. Deus, Ele tem um lugar para você. E eu estou aqui para dizer isso, para orar por isso, porque o Senhor disse, olha, nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e as pessoas terão, poder, autoridade. Eu vi um pastor essa semana dizendo assim, olha, vai haver uma grande perseguição, a igreja será perseguida, até ela não suportar mais, porém, Deus não vai deixar isso assim não. Deus vai se levantar e derramar uma porção do Espírito que nunca foi visto antes. E eles terão autoridades. Eles levantarão pessoas mortas. Eles falarão em línguas. Eles abençoarão esse mundo. E muita gente reconhecerá que Jesus é o Senhor. Ninguém pode deter a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu queria que você baixasse a sua cabeça agora. Sabe? Se você ainda não sabe o seu chamado, aonde é que Deus quer te usar, onde é o teu lixão, sabe?
Eu não digo assim, você vai sentar numa cadeira de honra, não. Quem senta você é o Senhor, através do fruto que o teu ministério vai dar. Não tenha medo, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. E eu vou fazer uma oração para encerrar. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que passamos aqui juntas, como mulheres que o Senhor ama, o Senhor quer usar, o Senhor quer levantar nesses últimos dias um exército de mulheres que bradam sobre essa terra, que bradam como leoas, que querem fazer a tua vontade, que têm o poder e a autoridade para trazer todas as coisas de volta, Senhor, a tua autoridade, para trazer de volta aquela autoridade que pertence a ti, e a tua glória, Senhor, encherá essa terra. Abençoa, Senhor, fortalece, mas, Senhor, que cada uma saia daqui capacitada pelo teu Espírito Santo e determinada a assumir o seu lugar, a não abrir mão, não entregar os frutos que pertencem a cada uma, e que elas sejam, Senhor, obedientes, servas, fiéis e tenham autoridade do céu. Assim nós oramos, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.